E o Partido dos Trabalhadores lançou um manual com orientações para a atuação digital da militância em defesa do presidente Lula. O documento incentiva o uso de memes e cortes de vídeos como, abre aspas, munição política, fecha aspas, e traz dicas jurídicas para evitar processos. Entre as recomendações, o PT orienta que os militantes evitem termos como, abre aspas, genocida, fascista e corrupto ao se referirem a opositores. A cartilha sugere substituir ataques pessoais por críticas a políticas públicas e ao histórico de atos e fatos comprovados. O documento também traz um passo a passo sobre como agir em caso de erros, ameaças ou ações judiciais. Segundo o texto, a militância deve se diferenciar dos apoiadores de Bolsonaro acusados pelos petistas de espalhar fake news. A cartilha começou a circular em grupos de WhatsApp de apoiadores do governo como o Pode Espalhar e o Clube de Influência Eu Tô Com o Lula, usados para coordenar a atuação digital da militâncias em momentos de embate político. Piotr, eu queria conversar contigo sobre esse aspecto, eu queria o seu comentário, mas antes disso, eu queria mostrar para a nossa audiência dois pontos que achei relevantes nesse documento, extenso documento, estamos falando de 90 páginas. O primeiro é aquilo que a gente falou, ou seja, já nas primeiras páginas, eles sugerem a substituição de genocida, fascista e corrupto por outros termos, né? Parece quase o meme da Bela Gil, né? Pode substituir isso por algum outro tipo de alimento. E também, outro ponto interessante é na página 59, quando eles falam se usar prints de grupos fechados pode dar problema jurídico. Estamos vendo aqui na tela. E a resposta do próprio PT é sim. Publicar prints de grupos privados, como WhatsApp, Telegram, etc., pode violar a expectativa de privacidade. Mas aí a pergunta que fica é, e os processos contra o Luciano Hang e contra outros empresários que foram baseados em prints de grupos privados, esses são legais? Vamos só retomar uma data. Isso aconteceu lá em 2022 ainda, se não me engano, né? O inquérito depois, se não me falha a memória, foi arquivado pelo ministro Alexandre de Moraes, que foi quem conduziu também esse inquérito. Aquela época, os advogados daqueles empresários não conseguiam acesso aos autos. Veja só, e a imprensa comemorava porque eram empresários. Essa imprensa agora preocupada com o Supremo, antes tarde do que mais tarde, comemorava porque, nossa, é um grupo de empresários fascistas, não sei do que, antidemocráticos, não sei. Bom, era uma conversa privada. E outra, né? Vamos recorrer à lei de novo, embora a lei seja apenas um detalhe para o Supremo Tribunal Federal e para boa parte da sociedade que apoiou o Supremo Tribunal Federal nos abusos até outro dia, agora parece que está mudando de opinião. A lei diz que você precisa ter capacidade para falar, para fazer o que você está falando. Senão é só conversa de maluco. Ou seja, ali foi usado. E o estrago que aquilo causou em boa parte de um grupo, até porque você pode ter um percentual um pouco diferente, mas no Brasil você sempre tem mais ou menos 30% de cada um dos lados, pensando em quem vai para o segundo turno. 40%, pode ser um pouco mais, um pouco menos, é que decidem a eleição. Esses 40% são normalmente de centro, não tem uma preferência partidária. Foi exatamente esses 40% que elegeram Fernando Henrique nos dois mandatos no primeiro turno. Foi esses 40% que parte foi para o Lula depois, nos dois primeiros mandatos, na primeira eleição da Dilma. Foi o que votou também no Bolsonaro, que elegeu o Bolsonaro. A eleição do Lula agora foi muito apertada, né? E levando-se em conta como o TSE conduziu tudo aquilo, precisa de uma análise um pouco mais detalhada. Mas esse grupo aqui é suscetível a esse tipo de investigação. Ah, tá vendo? Tem uns empresários dando... Imagina só, para depois ser arquivado em 2023, só que a eleição já tinha passado. Aí o que faz agora esse manual do gabinete de ódio, que eles chamavam em relação à direita, né? Quer dizer, olha, faz isso, não faz aquilo. Essa mobilização, do ponto de vista na eleição como se conhecia até 2022,
As pessoas podem discutir como elas querem fazer, se você quer se envolver, tá tudo bem. O que não pode é usar dinheiro do Estado. O que não pode é pagar, do ponto de vista, né, de usar dinheiro público para isso, depois facilitar alguma vida. Bom, esse tipo de coisa não pode. Artista apoiar o governo hoje, depois pedir lei Rouanet lá na frente, não ter o processo do filme, seja lá da peça teatral, investigado pelo Ministério da Cultura para saber se a verba foi aplicada diretamente. Bom, aí já é troca de favores, é uma outra coisa. Mas do ponto de vista da política, isso poderia acontecer, mas não pôde para a direita até outro dia. Agora a esquerda está olhando para isso e fala, bom, pode ser que isso gere problema para nós, mas adorou quando estava gerando problema para o outro. Então, quer dizer, aqui a gente está vendo que, pelo menos por esse ponto de vista, estão tentando evitar, obviamente, de incorrer em ilegalidades. Mas, veja só, né? A eleição de 2022 deixou marcas, né? Marcas imensas. E um presidente eleito com uma popularidade hoje, segundo a última pesquisa da Paraná Pesquisas, a maior parte desaprova o Lula. Ana, quero te ouvir também sobre esse ponto. Como que você substituiria a palavra corrupto, no caso, né? A gente poderia usar em várias ocasiões, mas que o manual aqui do influenciador do PT diz que tem que ser... Ana, the floor is yours. Só substituir. Eu acho que corrupto há vários sinônimos no Brasil, né? Você pode pegar... O primeiro deles é Lula. Corrupto, amigo de ditador e todos aqueles adjetivos que fomos proibidos, né, de mencionar, de falar em 2022, como o Piotr disse. É uma eleição muito estranha, conduzida pelo TSE e embasada na mais absoluta censura. Mas há vários outros nomes no Congresso, isso é fácil. Agora, nada é orgânico na esquerda, né? É impressionante. Tudo tem que ser pago, e normalmente com dinheiro do pagador de impostos. Tudo tem que ser organizado de uma maneira que eles possam tentar reverter o que a direita fez com as redes sociais, porque hoje não adianta, as redes sociais, e de maneira muito orgânica, ela é dominada pela direita, não apenas no Brasil, mas também nos Estados Unidos. Então, nesse ponto, a esquerda patina no gelo. É por isso que a compra do Twitter pelo Elon Musk, olha, eu não sei se o Gordon e você, Caute, e o Piotr concordam, mas a compra do Twitter pelo Elon Musk em 2022 talvez tenha sido um dos pontos mais importantes para a sustentação dos pilares civilizacionais, né, do hemisfério, do Ocidente, porque a liberdade de expressão ela voltou a ser colocada em prática, e não apenas isso, a liberdade de passar as informações corretas, a liberdade de desmentir as fake news, as informações erradas, as narrativas e as falácias da esquerda. Porque aqui o manual deles diz, né, em algum lugar aqui, que a militância deve se diferenciar dos apoiadores de Bolsonaro, acusados pelos petistas de espalhar fake news. Só isso aqui já é a maior fake news, é a maior mentira, porque quem espalha narrativa, falácia... Vocês lembram da tal suástica? A menina que tatuou a suástica no próprio corpo e foi aquele auê, meu Deus, os nazistas, aquilo tudo. Então, esse domínio das redes sociais pela direita, e não apenas o domínio para a expansão das pautas do mundo conservador, do mundo liberal na economia, as pautas para reduzir impostos, as pautas a favor da família, proteção das crianças, não apenas isso, mas desmentir, mostrar o que está acontecendo. Quantas vezes nós, da direita, conseguimos derrubar votações no Congresso com hashtags no Twitter? O próprio PL 2630, que passou na votação, a votação do PL 2630, ou da censura institucionalizada, né? Eles queriam institucionalizar a censura. O PL 2630 passou sob caráter de urgente. Precisamos votar logo. Passaram. A direita se organizou nas redes sociais e aí derrubaram, porque não tinha voz, não tinham votos para passar.
Então, eles podem continuar tentando. O problema, e o que é justo, é do jogo. Liberdade, censura não funciona no caso de fake news. Você derruba uma informação ruim, você derruba uma mentira, uma narrativa, com mais liberdade de informação, e não menos. O problema dessa turma é que isso tudo aqui é sustentado com dinheiro público. Não, mas além disso, Ana, eu queria complementar aquilo que você está falando antes de passar para o Flávio Gordon, porque, como você bem lembrou, esse manual diz que os influenciadores da esquerda devem se diferenciar dos apoiadores de Bolsonaro, que eles acusam de divulgar fake news. Mas, na verdade, há vários casos, vamos relembrar aqui alguns casos de influenciadores de esquerda mentirosos, contumazes, e que divulgaram e até admitiram divulgar notícias falsas, como esse caso aqui dessa senhora chamada Denise Tremura, que ela mesma admitiu um esquema de disseminação de fake news contra opositores nas eleições de 2022. Ela, que foi uma das influenciadoras do PT, ainda hoje muito ativa nas redes sociais, inclusive o tweet dela de hoje, não sei se temos, de hoje, o tweet de ontem, aliás, só a favor de começar a multar quem cria e divulga fake news. Ou seja, eu não sei se é um reflexo pavloviano ou é só problemas neurológicos assim, mas essa mesma que foi candidata em 2024 a vereadora na prefeitura de São José do Rio Preto e recebeu 426 votos. Mas além disso, tem outro caso também do influenciador Tiago dos Reis, né, que a gente vê aqui nessa foto, com o presidente Lula, ele que é procurado pela justiça aqui no Brasil, que tenta notificá-lo com oficiais de justiça, aparentemente está fora do Brasil, mas ele foi convidado pela Fundação Perseu Abramo, entidade ligada ao Partido dos Trabalhadores, em uma palestra por expor os seus conhecimentos sobre novas formas de comunicação. Ele que é uma aposta do PT para ampliar o apelo das redes, e aqui ele é saudado pela ex-presidente do PT, foi saudado pela Gleisi Hoffmann como, abre aspas, um grande companheiro. Mas não quero me alongar aqui, temos o caso do Pedro Rousseff também, o sobrinho de Dilma Rousseff, vereador em Belo Horizonte, também mentiroso contumaz, já relevou várias checagens pelo próprio Twitter. O Janones também, o deputado federal Janones, entre outros. Mas esse é master, né? Não, esse ele tem um doutorado em fake news. Eu queria ouvir o Flávio Gordon sobre esse ponto, esse manual do ativista digital. Imagina só, se o governo Lula ou o PL tivessem criado durante o governo Bolsonaro, aliás, durante o seu mandato, ou o PL tivessem criado o manual de apoio para influencer e ativistas digitais, quanta gente teria sido incluída no inquérito das fake news? Exatamente, Caute. Aí eu acho que está a chave da questão, né? Você leu uma das primeiras frases do manual, é: a militância de esquerda deve se diferenciar da militância bolsonarista, né? Eu acho que essa é a chave de compreensão desse manual. Não é, na verdade, um manual para consumo interno, não revela nenhuma preocupação de que os militantes possam ter problemas na justiça. Eles sabem que eles não terão problema na justiça. A premissa que eles partem é que o judiciário hoje é uma arma de perseguição contra a direita. Ele sabe que o STF é bastante aparelhado, você tem ali vários militantes, ex-militantes petistas, você tem gente ali que acabou de sair do governo, mal saiu do governo do PT, né? Então você tem um judiciário que não age de maneira isonômica em relação às correntes políticas no Brasil. E eles sabem perfeitamente disso. Então, para mim, esse manual é uma peça de desinformação. É para dizer assim, é para justificar, nós não somos isso. Esse pessoal, sim, merece ser, esse pessoal da direita, bolsonarista, merece ser censurado, merece ser perseguido, né? Como você mesmo falaram. Tudo que essa gente está fazendo agora, que é uma questão básica, a Ana falou de liberdade de expressão, a gente tem que lembrar também que a liberdade de associação, né, a liberdade de reunião é um direito civil também fundamental. E tudo isso foi negado à direita. Né? Tudo que em grandes partes da direita era totalmente orgânico, espontâneo, pessoas que pensavam igual, foram se reunindo, foram falando mais ou menos coisas alinhadas, foi transformado em crime. Né? A coisa da milícia digital, do gabinete do ódio, tudo foi criminalizado. E o PT não começou com esse tipo de coisa orgânica que, certamente, se eles estão fazendo um manual desse, o PT é crucialmente ligado ao governo. O partido e governo para o PT são a mesma coisa. Né? Eles fazem militância, mas está sempre um respaldo. A gente tem que lembrar como funciona a mentalidade desse pessoal. Né? Qual foi um dos primeiros atos, assim que o PT chegou ao poder pela primeira vez, lá em 2003,
O que fez a falecida Dona Marisa, a primeira esposa do Lula, né? Ela tratou de botar uma estrela vermelha ali nos jardins ali do Planalto, né? Isso indica o que o PT entende a apropriação do Estado. Eles tomam o Estado como digamos, um instrumento partidário, um instrumento da ação. Então você certamente, se tem essa relação aí desse manual, dessas pessoas com o PT, você certamente vai ter governo envolvido, vai ter dinheiro público envolvido. Se a gente lembrar lá em 2018, lembra aquele escândalo do mensalinho, chamado mensalinho do PT, né, ou cyber mortadela, como alguns chamaram na época, né? Você já tinha ali dinheiro envolvido, agências de marketing digital relacionadas ao PT pagando influenciadores para digamos, executar determinadas missões nas redes sociais. Então, e tudo isso que a esquerda é permitido, a direita não é. Esse pessoal sabe disso. Então, esse manual não é sério. Para mim, não é um manual de consumo interno deles que, digamos, traduz alguma preocupação legítima com possíveis problemas na justiça, e é mais uma peça de desinformação para ser jogada no debate público.